Seminário no ar, estudo bíblico sobre o tema Deus e as Nações. Aula número 6, os deveres para com César. Nós queremos enfatizar hoje as responsabilidades que nós, como cristãos, temos para com César. Claro que as responsabilidades que nós, como cristãos, temos são as mesmas que todos os súditos e cidadãos de uma pátria também têm. Mas, naturalmente, que eles não cumprem todas essas obrigações. Nós, como cristãos, temos que cumpri-las. Vamos analisar quais são essas obrigações, deveres, que nós temos para com César. Em primeiro lugar, quem é César? Vamos ler o que Jesus diz, está em Lucas, no capítulo 20, versículos 21 a 25. Leiamos. Então, o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Quem é César? Naquela época era fácil identificar César, uma vez que ele era o imperador do grande Império Romano. O Império Romano dominava praticamente todo o mundo conhecido naquela época, e ele era o grande no Império Romano. Dessa forma, era muito fácil atribuir a César as responsabilidades no governo, e ele era facilmente identificado. Hoje em dia, os sistemas mudaram, principalmente depois da Revolução Francesa, que praticamente inaugurou a nova era da democracia. A partir daí, os sistemas de governo proliferaram. Democracia pura, democracia capitalista, neocapitalismo e socialismo, parlamentarismo e por aí afora. O comunismo inovou com o sistema totalitário burocrático de governo. Hoje a situação é, digamos, específica para cada nação. No entanto, nós devemos reconhecer César em todas as nações. Cada nação tem o seu César, não propriamente uma pessoa, mas o governo. Aqui está a chave. César não era o nome da pessoa. Existia o César Augusto, César Nero, César isso, César aquilo. César era o título do imperador, aquele que detinha o poder aqui na terra. Hoje, então, para nós, César é o governo. Não confunda governo com governantes. Governantes podem ser muitos ou podem ser poucos, enfim, o número não importa. O César é o governo e não os governantes. O governo é o sistema, é a estrutura de poder. Sempre, em todas as nações, em todos os lugares, há um sistema de governo. O governo é aquele que detém o poder. O que importa e está em jogo é o poder. Não a estrutura teórica em si, mas quem de fato detém o poder e como exerce este poder. Em todas as nações isso pode ser identificado. O César é, portanto, o governo. E Jesus atribuiu a César o reconhecimento de governar aqui na terra. A ele, a César, ao governo, nós temos que dar o que lhe pertence. E o que é que lhe pertence? Ele, como autoridade máxima na nação, deve receber tudo o que é devido à nação. Como cidadãos, como súditos de um reino terrestre, nós temos obrigações para com a nação. E temos que entregar a quem está no governo da nação tudo aquilo
que lhe é devido. Então vamos ver o que é devido a César, ao governo. Romanos 13, versículo 6, diz que nós devemos dar impostos, tributos. O governo exerce o seu poder, mas depende dos súditos e cobra impostos, tributos, taxas e outras coisas desse tipo para utilizar os recursos advindos daí para fazer algo teoricamente em benefício do povo. Se não faz, deveria fazer. Para isto, eles estão cobrando impostos e nós devemos pagar. Será que há desculpa válida para não pagar impostos? Por exemplo, dizer que o governo é corrupto, dizer que ele não utiliza bem o dinheiro. Será que isto é motivo válido para sonegarmos impostos, não pagarmos, não darmos o que é devido à nação? Será que o fato de dizermos que o governo está cobrando impostos caríssimos, arroxantes, e pelo fato de ele não ser cristão, ou os governantes não serem cristãos, estão facilitando outras religiões, será que isso é pretexto para não pagarmos impostos? Eu não creio. A Bíblia não dá nenhuma margem onde nos basearmos para negar dar a César aquilo que lhe pertence. Mas nós devemos reconhecer os limites. Nós devemos dar o que lhe pertence. Tributo, imposto, os demais deveres de cidadania. Quais são os demais deveres de cidadania? São os deveres inerentes a cada sistema de governo. Por exemplo, serviço militar, voto, coisas parecidas. Nós, como cidadãos, temos obrigações de cidadania, as quais devemos exercer, não só por obrigação como cidadãos, mas para o bom testemunho do Evangelho. Agora, devemos observar um detalhe. Dar a César, e isso é muito importante, não significa se tornar sócio de César. O que quer dizer tornar-se sócio de César? É muito simples de entender. César é o governo. Uma vez que você participe do governo, você está participando do sistema. E esse sistema, não há dúvida alguma, pertence ao mundo. Governo é mundo. Governo aqui na Terra é mundo. Seja da Inglaterra, Estados Unidos, França, Iugoslávia, Rússia, China, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em qualquer país, o governo pertence ao mundo. Este sistema é mundano. A ordem de Deus para nós, portanto, em relação ao mundo é: separai-vos, retirai-vos, saí do meio deles. Está em 2 Coríntios 6, versículo 17. Nós devemos nos separar, nos afastar de tudo aquilo que é participar do governo. Isso é tornar-se sócio de César. Mas por que nós não podemos nos tornar sócios de César? Por uma razão muito simples: para não sermos cúmplices nos seus pecados. Aqui está a chave. O César é injusto, sempre foi, porque é mundano. Quem participar do seu governo se torna cúmplice de seus erros. Aqueles que entram na política estão na disputa do poder. A política é a disputa do poder. Todos que estão na política querem ganhar poder. Poder é capacidade de utilizar a autoridade. É autoridade para dar ordens, para fazer o que eles querem. A luta pelo poder e a política. Uma vez que a pessoa entre na política, está lutando pelo poder mundano, o poder terreno, o poder de César. Está querendo ser um César ou um participante de César, ou um pedacinho de César. É o homem que está na política aí, que vence, que está lutando e que consegue deter uma parcela do poder, ele se torna sócio de César. Ele é César. A Bíblia reconhece César como sendo desonesto, puro, justo. É típico do mundo. Tudo que nós podemos dizer do mundo pode ser dito com relação a César, em maior ou menor grau. Isso aí é o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Nós devemos ter essa noção bem clara na nossa mente. O que Deus espera de nós é que sejamos luz no mundo, mas não participando do mundo. Estamos no mundo, mas não devemos participar dele,
Por uma razão muito simples, para não nos tornarmos cúmplices dessas coisas todas. A palavra de Deus é muito clara. Reconhecemos, portanto, daí que o cristão, o servo de Deus, que foi chamado por Deus para satisfazer a Deus, fazer a vontade de Deus, não deveria se meter na política. Caso contrário, ele seguramente vai se corromper. E se ele não quiser se corromper, o resultado é que ele não galgará nada. Um cristão jamais conseguirá governar o mundo. O mundo deve ser governado por quem é maioria no mundo. O mundo deve ser governado por homens do mundo. Sim, porque o mundo pertence a Satanás, está posto no maligno. O servo de Deus não deve querer governar o mundo. Aqui está a chave. O servo de Deus deve querer participar do reino de Deus. E o reino de Deus se opõe ao reino das trevas, ao reino deste mundo. Seja ele em qual nação for, sempre será de César. E o servo de Deus não deve participar de César. Este raciocínio lógico é muito claro. Agora, há pessoas que colocarão isso em dúvida. Não são pessoas espirituais que querem fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. São pessoas religiosas, tradicionais, e essas pessoas não veem nada demais em estar na política. Claro, porque eles não têm interesse em primeiro lugar na sua vida de fazer a vontade de Deus. Eles querem viver simplesmente e, se possível, receber bênção de Deus, mesmo que para isso eles tenham que participar do mundo. Veja o que diz Provérbios 29, versículo 26. Muitos buscam o favor do que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Nós não devemos buscar nada do governo, não temos que receber nada de governo. O povo de Deus deve pagar impostos, deve pagar tudo que deve ao governo e não querer receber nada de graça. Receber verba de governo, receber doações, terrenos, prédios, receber favores do governo, isto é se tornar cúmplice de César. Este dinheiro que o governo manipula não é dele, é do povo, é da nação. O governo não tem direito de favorecer a grupos, e se favorece, e nós somos beneficiários do favorecimento do governo, está errado, e nós estamos falhando com a nossa missão de ser sal da terra e luz do mundo. Esta tese básica do povo de Deus deve ser seguida por nós, principalmente em nossos dias. Separação da igreja do Estado. A igreja, o povo de Deus, o reino de Deus, não tem nada a ver com o Estado, com César, com o governo. Isto é mundo. O povo de Deus não tem nada a ver com o mundo. Devemos nos separar completamente. Veja o que diz Provérbios 31, versículo 9. Diz aqui: abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Abre a tua boca a favor do mudo, do necessitado, a favor de todos os que se acham desamparados. Aqui está, portanto, a compreensão deste assunto. Nós não devemos ser alienados. O servo de Deus tem que entender de política, saber o que está acontecendo e criticar aquilo que deve ser criticado, elogiar o que deve ser elogiado, não aceitar suborno, não aceitar favores. O servo de Deus tem que ser sal, deve estar salgando a vida da nação, ainda que para isto ele tenha que sofrer perseguição e incompreensões. O nosso testemunho como sal da terra e luz do mundo implica abrir a nossa boca, como diz a Bíblia, e denunciarmos as injustiças, mas não participarmos de favores, jamais aceitar favores de governo, dar a César o que é de César, mas não receber de César favor algum. Amém.